porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. É uma alegria a oportunidade do reencontro. Prazer reencontrar alguns rostos conhecidos, outros não conhecidos, pelo menos não desta encarnação. Mas como ensinam os venerandos espíritos, dizendo-nos que toda vez que nos encontramos com alguém, na verdade é um reencontro. Porque as nossas almas participaram de uma programação da qual, na maioria dos casos, a gente pediu para se encontrar aqui nesse movimento espírita. Feliz daqueles espíritos que já entenderam que a doutrina consoladora do Cristo, o Espiritismo, é uma escola da alma, já que somos seres eternos, imortais, portanto. E assim a casa espírita é muito mais uma escola, um educandário, do que um local de realização. Porque foi dito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Haverá um tempo em que nós, mais elevados espiritualmente, eu acredito que a cada novo instante a gente tem essa oportunidade de se melhorar. Mas haverá um tempo em que a gente estará bem mais elevado, considerando as encarnações que se sucederão a esta, e em que nós já não precisaremos mais tanto do remédio do corpo, porque uma vez melhorados espiritualmente, também o corpo estará melhorado e menos doente. Enquanto isso não chega, que a gente aproveite bem da escola da alma, que é esta casa espírita, para aurir esses saberes que nos levarão para essa eternidade, que fazemos parte dessa marcha do progresso espiritual que não para. Nós podemos parar, a marcha não é? Que façamos bom proveito, portanto. Eu sou o José Mazato, eu venho lá de Itaió, da Sociedade Espírita Caminho de Luz. O primeiro centro que a gente fundou lá em Itaió já foi no ano de 1993. Já tivemos épocas um pouco mais difíceis, mas tudo caminha bem também lá. Obrigado por suas presenças. Obrigado por estarem dispostos a emprestar um pouco da escuta amiga de vocês para essa conversa. Porque mesmo que eu fale aqui um tanto sozinho, nós estamos em pergunta, nós estamos interagindo. E eu espero também poder com vocês aprender aqui. Com a graça do alto, uma inspiração que é oportuna, eu vim falar sobre a caridade, segundo o apóstolo Paulo. A caridade é um tema muito recorrente no ambiente espírita. Chico Xavier disse certa feita que se o Espiritismo tivesse adotado por slogan, fora do Espiritismo não há salvação, ele não seria espírita. Mas ele era feliz e agradecido porque o Espiritismo disse que fora da caridade não há salvação. Porque independe o credo, independe a orientação de fé que a gente tem, independe a igreja que a gente frequenta, a denominação, o rótulo, independe. O que torna uma pessoa boa, o que torna uma pessoa elevada, o que torna uma pessoa próxima do sagrado, próxima da fonte da vida, é o bem que ela é capaz de fazer. É a conduta que ela manifesta no dia a dia. Porque cristãos de goela a gente está sobrando aí, né? Fato no peito, eu sou cristão, e Jesus Cristo virou quase como uma grife, como um crachá que você chega apresentando que eu sou cristão, mas via de regra, nem sempre esse cristão que a gente professa da boca para fora
é o cristianismo que a gente aplica na prática do nosso cotidiano, seja no trabalho, no trânsito, na escola, na igreja, seja para conosco mesmo, para com os familiares especialmente. Não é a mesma coisa. Falta coerência. Falta alinhar a nossa prática ao que dizemos que acreditamos. Ainda há uma grande diferença entre o cristão que a gente diz que é e o cristão que a gente pratica. Certa vez perguntaram para o Dalai Lama sobre Jesus Cristo, já que ele lá no Oriente, as culturas deles, o líder espiritual deles não necessariamente é Jesus Cristo. E isso não os torna piores, muito pelo contrário. Como disse o Rock, é o que menos importa. O que importa é a conduta, é fazer o bem. E o bem, em outras palavras, é a caridade. Dalai Lama foi perguntado sobre Jesus. E ele disse assim, olha, é muito fácil para mim amar esse Jesus que os cristãos falam. É muito fácil amar a esse Jesus que os cristãos veneram. Mas é difícil entender esse Jesus que os cristãos vivem. É difícil. Porque o cristão que a gente venera, que a gente segue é um, mas o Cristo que a gente vive não é o mesmo. Que a gente possa então fazer um esforço para criar um alinhamento, uma coerência entre aquilo que a gente diz que acredita e aquilo que a gente faz. Aí há um equilíbrio, porque senão há sempre um conflito interno, o conflito da minha verdade interna que diz que eu sou cristão, com o conflito da minha prática. E as pessoas às vezes não entendem por que vivem sem paz de espírito. As pessoas vivem numa angústia infindável, não sabem nem porquê, numa pressa que não se explica, num vazio que não tem significado. Muitas vezes é simplesmente essa guerra entre o que você diz e o que você faz. Há uma disputa interna do seu eu maior, que é o ser essencial, o eu maior, o eu profundo, que é o espírito, a essência, numa disputa com o ego, que é a coisa da matéria. O seu eu maior, ele sabe com consciência o que é Deus. Mas o ego, que apresenta a outra face, a face da materialidade, a face da luta cotidiana, está numa disputa. E quando há disputa, há divisão, e toda divisão dói. Por isso que a gente sofre, por isso que a gente adoece. Isso internamente. Depois tem as nossas lutas com a matéria, tem a nossa luta com os outros companheiros de caminhada e assim por diante. Então a gente vive em constantes lutas. E se a gente aprendesse a sintonizar aquilo que a gente sente com aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz, muitas das nossas dores cessariam. Por isso que a verdade liberta. Quando a gente entende esse mecanismo, a gente se transforma. A gente se transforma. E é dessa caridade, que é fazer o bem, que eu vim então conversar com vocês hoje. Muito embora, como eu disse, é um tema recorrente. Vários e muitos, e eu mesmo já falei de caridade aqui outras vezes. Mas sempre é oportuno. Por quê que é oportuno? Porque a caridade é a prática do amor. De nada basta, de nada adianta a gente dizer que ama Deus, ama o próximo, é incapaz de fazer o bem. Não adianta. É conversa para boi dormir. É para fazer de conta só. Porque quem revela quem nós somos é a nossa conduta. O bem que a gente faz é o maior advogado que a gente tem aqui, enquanto encarnado, e terá vida fora, rumo à eternidade, na qualidade de espírito imortal que somos. Não tem jeito, é assim. Quando Paulo, e antes de ser Paulo era Saulo de Tarso, vocês devem saber um pouco dessa história, eu não vou contar ela inteira, fazer umas pinçadas para chegar onde que era. Saulo, um doutor da lei, um erudito da lei antiga, proferida pelos profetas, entre eles Moisés, que trouxe por inspiração divina a tábua dos 10 mandamentos. Saulo de Tarso, um homem da lei, um exímio orador. Certa feita, por curiosidade, foi conhecer um ambiente muito humilde, ao qual eles chamavam de a Casa do Caminho, que teria sido a primeira igreja de Cristo. Logo depois da crucificação injusta de Jesus, de um processo fraudulento, já
existe isso há bastante tempo. Um processo fraudulento, uma crucificação injusta. As elites políticas e religiosas daquela época agiram dessa forma por sentirem-se ameaçadas por um operário, um carpinteiro de Nazaré, que vinha falando da vida eterna, que vinha dizendo aos pobres que a riqueza material deveria ser o segundo plano. E isso se revelava como uma afronta às leis antigas. Jesus mesmo disse em certa feita: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a espada. Mas a espada de que ele falava não era necessariamente a espada de aço que corta a carne, que corta o corpo, mas era a espada da palavra viva, capaz de separar o que era e o que deveria ser. E sempre que aquilo que precisa ser chega o tempo de ser, aquilo que não é mais para ser resiste em soltar. A gente é assim. A gente é assim. Para você compreender e aceitar um novo jeito de olhar as coisas, você precisa abrir mão da coisa antiga que está em ti, daquele velho jeito de acreditar, de pensar. Um tempo atrás, e por nossa infelicidade, ainda tem muita gente que acredita nisso, acreditava-se que Adão teria sido o primeiro homem sobre a face da terra. Teria sido feito em barro e que a Eva teria sido feita da costela de Adão. A ciência cabalmente já disse que isso é impossível, não é assim. E a gente sabe que não é assim. Então o tempo evolui. Para a gente compreender a nova realidade, precisa abrir mão da verdade antiga. E o antigo briga com o novo e ninguém quer ceder. E há um conflito. E esse conflito gerou então a crucificação do Messias, que teria sido anunciado por todos os profetas anteriores, inclusive Moisés. Saulo de Tarso, o homem da lei, foi visitar a casa do caminho. Nessa casa do caminho, essa casa do caminho, ela foi instituída à beira de um caminho, uma casa muito simples, sob a liderança de Pedro, o pescador, o discípulo, o apóstolo, que tinha com ele Tiago e outros, que faziam o bem, não importava a quem. Eles socorriam as pessoas do caminho, doentes de toda espécie, os lunáticos, os possuídos, aleijados, os coxos, os cegos, os leprosos. Eles socorriam aquelas pessoas que as famílias abandonavam quando ficavam doentes num lugar chamado Vale dos Imundos. E esses homens, seguidores de Jesus, que não eram chamados de cristão no começo, essa casa do caminho foi estabelecida e instituída no ano 34, um ano e coisa e tal, depois que Jesus foi pregado à cruz. Saulo de Tarso não conheceu Jesus, não assim fisicamente, mas ouviu falar da casa do caminho, que lá se operavam prodígios, verdadeiros milagres. A sombra de Pedro era disputada, porque ela também curava. Os apóstolos do Cristo curavam tanto quanto Jesus, em consonância com o que ensinou Jesus e que a gente ainda não aprendeu nos dias de hoje. Quando Jesus disse: vós sois deuses e poderão fazer o que faço e ainda mais, porque a potência divina está dentro. Ele disse: brilhe a vossa luz. Quando ele afirmou isso, ele deu a entender que há uma luz interna e que nós devemos la fazer brilhar. É de dentro para fora. É de dentro para fora. E os seguidores de Jesus, chamados homens do caminho, trabalhavam na casa do caminho, socorrendo toda a espécie de gente desgraçada, deserdadas pela sorte, digamos assim. E esses homens trabalhavam lá, e junto com o trabalho de alimentar, agasalhar e curar fisicamente, sempre de graça, como ensinou Jesus, eles também davam aquelas criaturas do pão espiritual, e faziam as preleções, as pregações aos sábados, e tinha lá muitas pessoas gabaritadas. Mas chegou Gesiel, que era a irmã da Abigail, que teve as suas posses tomadas, aquela história toda muito linda, que não vai ter que contar aqui. Gesiel foi tornado escravo, Abigail expulsa da cidade, o pai deles apedrejado, morto a pedradas em praça pública, e Gesiel tornou-se escravo nas galeras como remador, que nunca mais ia sair, mas por um lance do destino, por providência divina, ele saiu, veio parar na casa do caminho, muito enfermo. Contou sua história e recomendaram a ele que mudasse de nome, porque se ele ficasse com o mesmo nome, os seus algozes poderiam localizá-lo e matá-lo, levá-lo de volta à escravidão. E ele passou a chamar-se Estevão. Passou a chamar-se Estevão. E ele fazia as melhores pregações que existiam lá.
Era fantástico, arrebatava almas. Porque Levi, depois chamado de Mateus, que escrevia os pergaminhos contando aquilo que Jesus falou, que eles lembravam ainda, porque Jesus não escreveu nada. Mas a sua obra, o seu exemplo no servir e no amor ao próximo foi tão grande, tão gigante, tão extraordinária, que as pessoas sentiam necessidade de escrever, para que não morresse, para que fosse um legado para toda a humanidade. E eles começaram a escrever. E os pergaminhos eram copiados, passados de mão em mão. Estevão pregava com base naquilo, ele que também não conheceu Jesus, mas ele era um estudioso das leis antigas também. Mas ele abriu mão, soltou o que era antigo e deixou vir a boa nova trazida por Jesus. E Saulo de Tarso foi lá um sábado, ver o que eles faziam lá e ficou maravilhado, chorou. Quando viu que eles curavam os desgraçados, os paralíticos andavam, cegos enxergavam. E Saulo de Tarso ficou maravilhado. Mas ao ouvir Estevão, sentiu-se ameaçado, como aqueles homens que pregaram Jesus na cruz também tinham se sentido ameaçados. E decidiu que tinha que pôr um fim naquele movimento dos homens do caminho. E começou a perseguir brutalmente e mortalmente os seguidores de Jesus. Estevão foi o primeiro e maior perseguidor dos seguidores de Jesus. Tanto foi que levou à praça pública o próprio Estevão e determinou a morte por apedrejamento. Num tempo que as sinagogas, os sacerdotes, os mesmos que participaram da crucificação de Jesus, disputavam a oportunidade de também atirar uma pedra. Era assim que funcionava. Evoluímos, de certa parte, de certa forma, estamos caminhando. Mas hoje ainda não há quem se furte a tirar uma pedra. Às vezes não é uma pedra, aquela que nós conhecemos, mas tem muita pedra que sai da língua. E tem muita coisa que ainda se assemelha àquela brutalidade daquela época. E Estevão foi apedrejado e morto. E Saulo de Tarso continuou a sua perseguição aos homens do caminho. E sabia-se que em torno, nas imediações, nas periferias, se abria uma igrejinha, que era uma casa do caminho. E eles iam lá e perseguiam, ameaçavam, prendiam, chicoteavam em praça pública e faziam as pessoas desistirem de tudo. Era assim que era. Mais tarde passou por lá Lucas, um médico, e disse: olha, homens do caminho, casa do caminho, surgiram cristianismo. E ficou. E Lucas mais tarde tornou-se um grande colaborador e escreveu alguns evangelhos. Bonita história, né? E aí Saulo de Tarso saiu pelo mundo perseguindo pelas regiões próximas aonde aqueles homens iam alastrando a palavra de Jesus, a Boa Nova. Para a Boa Nova chegar, a boa velha tinha que dar espaço. Que era a lei antiga, dente por dente, olho por olho. Hoje, muitas religiões, irmãos nossos, cegos ainda pelo orgulho, pela vaidade, pela ganância, se utilizam mais do Antigo Testamento do que do Novo, muito embora batem no peito, cristãos de Gogó, e dizem que são seguidores de Jesus. Mas usam a lei antiga para manipular e tirar vantagens. E para a lei antiga ter espaço, Jesus teve que ir para a cruz. E nós não sabemos ainda honrá-lo. Pelo grande esforço que ele fez para deixar a semente dessa redenção para todos nós. E Saulo de Tarso saiu a perseguir. E numa das suas excursões de perseguição ao cristianismo, então, no caminho de Damasco, vocês conhecem a história, caiu do cavalo com uma forte luz, cegou-se e foi conduzido até a cidade de Damasco. E voltou a enxergar e converteu-se a Jesus. Quando ele caiu do cavalo, Jesus apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali ele teve um contato espiritual, mediúnico com Jesus. E quando ele retomou a consciência, quando ele voltou ao corpo, ele estava convertido. Diferente da conversão que a gente escuta e a gente fala às vezes, quando a gente diz: o sujeito se converteu para a nossa religião. Não é bem uma linguagem da casa espírita, mas é uma linguagem das religiões. O sujeito se converteu. Essa conversão que se fala vulgarmente não passa de uma conversão aos dogmas daquela instituição, às regras daquela instituição. Olha, essa casa se chama tal, essa religião é tal, e aqui temos essa regra e mais essa regra. Então muita gente se converte a esse conjunto de regras, diferente da conversão de Paulo. Paulo se converteu em cristão. A conversão significa uma transformação. Eu era aquele homem velho que pensava assim, agora sou um outro que penso diferente. E Paulo, que teria sido o maior perseguidor dos cristãos, foi também o maior divulgador da Boa Nova do Evangelho. E ele saiu pelo mundo depois de convertido, mais tarde chamou-se
Paulo saiu pelo mundo pregando o Evangelho por onde passava, nas aldeias do Ocidente, por Oriente e vice-versa, foi a Atenas, foi para Roma, foi para todos os lugares. Ensinar a boa nova, logo ele que teria sido o maior perseguidor. E aonde ele passava, em cada aldeia, em praça pública, ele pregava o Evangelho e arrebatava algumas pessoas que eram todas fundamentadas em vários deuses e também nas leis antigas. E sempre havia entre algum deles alguém que se oferecia, como nos dias de hoje: olha, vamos fazer uma igrejinha lá na nossa garagem. Atrás de casa tem um espaçozinho, e as pessoas se escondiam para falar do Evangelho, porque os perseguidores estavam à escuta, à espreita, procurando. E Paulo saiu onde ele passava, sempre fundava uma igrejinha, ele continuava. Era pelo deserto, era por mar, era por neve, era por tempestade, perigos de toda a ordem, com a ajuda às vezes de Silas, às vezes de Tiago, às vezes de Timóteo, de João Marcos. Ele saía pregar o Evangelho. Não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha correio eletrônico, não tinha nem o correio. Era a pezito. E pá. E aonde ele passava, em quase todos os lugares, apesar de ser bem recebido por uma determinada quantidade de gente, sempre tinha os senhores da lei, os senhores da sinagoga, aqueles que Jesus chegou e expulsou os vendedores do templo, dizendo: aqui tem muito sacerdote opulento que vive às custas das viúvas. Aquela gente não se conformava. E quando Paulo fazia as pregações, fundava uma igreja de Cristo num ambiente muito recôndito, muito simples, eles eram perseguidos. Quase sempre Paulo era expulso da cidade, quase sempre era chicoteado, era preso e foi até apedrejado. E terminou a vida, como vocês conhecem, preso e morto também. Então essa historinha conta assim. E Paulo, saindo então pregar, ele era requisitado pelos velhos companheiros que ficavam nas igrejinhas. Porque eles eram ameaçados, eles não tinham muita convicção, a doutrina velha ainda fazendo força em cima e tal. E essas criaturas tinham necessidade que o mestre voltasse, Paulo no caso, para reforçar os conceitos, repor os ânimos, e ele não podia, não dava tempo para muito longe, de ir a pé, cansado, a idade, sofrimento, chicotada, etc. e tal. Ele começou por inspiração divina, que quem inspirava ele nessa dúvida, que falava com ele, era Estevão, o sábio, que ele apedrejou, foi o mentor espiritual dele, que dizia para ele, nos momentos de conexão mediúnica, nos momentos de alteração de consciência, né? No momento do sono, que o corpo dorme, a alma se emancipa, Paulo recebia as instruções de quem? De Estevão. E Estevão orientou: olha, você não pode ir lá, escreve. E Paulo começou a escrever as suas cartas para que fossem levadas àquelas igrejinhas. E uma carta era copiada e levada para tantas outras, e ficou mais fácil o trabalho dele. Cadê agora? E ficou bem mais fácil o trabalho dele. Uma dessas cartas que eu acho muito linda, essas cartas de Paulo, uma dessas cartas é essa aqui, ó. É a primeira carta aos Coríntios, a carta escrita ao povo de Corinto, que é uma cidade muito conhecida de Paulo. Ele escreveu assim, ó: fora da caridade não há salvação. Aqui não, essa aqui. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como o bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E, quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada serviria. A caridade é paciente, é branda e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a justiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem,
mas dentre elas a mais excelente é a caridade. A mais excelente é a caridade, porque não adianta falar que ama se tu não fizer o bem, porque o bem é a prática do amor. Não só submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Muitas pessoas dizem, olha, eu não faço mal a ninguém, mas nem sempre faz o bem a alguém. Não fazer o mal implica muitas vezes não fazer nada. Viver na inércia, acomodado. Não faz mal para ninguém. Mas se você perdeu a oportunidade de servir, de fazer o bem, já está devendo. E toda a oportunidade de servir, nós precisamos aproveitar. Porque o maior ensinamento de Jesus foi servir. E quando ele servia, produzindo os efeitos, as curas, que ele disse que nós também podemos fazer, e os apóstolos também faziam, quando ele fazia isso, ele nunca perguntava, tem religião? Qual é a tua religião? Que raça é tua? Que cor da pele tu tens? Tu acredita nisso? Tu acredita naquilo? Tem pecado? Não tem pecado? Tu vota por qual candidato? Nunca perguntou nada. Indistintamente ele servia. E a oportunidade de servir bate à nossa porta todo instante, todo dia. Uma pessoa que cruza o nosso caminho, conhecido ou não, que nos atrapalha no trânsito, que diz um bom dia mal-humorado, que nos olha diferente, que nos afronta na rede social, qualquer ambiente, ela está a serviço da nossa evolução. Toda a adversidade que atravessa o nosso caminho traz uma lição. Ou a gente aprende com ela, ou não aprende com ela, ou desperdiça a oportunidade. Para fazer o bem, você tem que mobilizar recursos, forças. Você tem que ter um querer forte, um querer que te anima a tomar uma atitude. Porque senão tu não faz o bem. Passa alguém na rua precisado de uma assistência material mesmo, um remédio, uma comida, a gente até diz, poxa, coitado daquele infeliz, a gente até se apieda, até sente uma compaixão, mas nem sempre a gente se anima a dar um passo em direção de ajudar. Porque primeiro a gente vai fazer conta, vai julgar, vai ver se merece, não merece, trabalho, não trabalho, ninguém vai gastar. Se fosse Jesus, ele não ia olhar tudo isso. Não ia olhar tudo isso. Então Jesus é mais do que um modelo a ser seguido, Jesus é um modelo a ser imitado. E é dessa caridade que Paulo vem falar para a gente. Que é a caridade maior do que dizer que ama. Porque entre a fé, o amor e a caridade, a mais excelente das virtudes é a caridade. Porque o sujeito não precisa nem ter religião. Não precisa ter fé em nada se não quiser. Mas se ele é bom, se ele faz o bem, se ele assiste, se ele serve desinteressadamente, ele é melhor do que muitos religiosos. Ele é melhor do que muitos de nós cristãos. Aqui mesmo dentro da casa espírita, quantos que se animam a ajudar? Nós somos capazes de afundar a carreira o ano inteiro atrás de um passe. E o passe é um remédio para o corpo muito necessário, muito bom, inclusive já faz parte do rol de serviços públicos através do SUS. Já se aplica o passe, é aprovado pela Anvisa no primeiro congresso de práticas integrativas que houve no Rio de Janeiro em março, desse ano. Aprovaram, entre outras coisas, como constelação familiar, como bioenergia e também o passe, aprovado como metodologia de saúde pública. Então o que acontece? No nosso princípio, na origem, o homem era instinto. Avançado, corrompido, ele é sensações. Instruído e evoluído, depurado, será sentimentos. Os espíritos nos dizem que nós, no geral, nesse planeta de provas e expiações, nós somos espíritos que estamos muito mais próximos da origem do que do estado angelical. Portanto, ainda o nosso modus operandi é calçado, ele é alicerçado sobre o instinto em transição para as sensações.
transição para as sensações. Nós ainda acreditamos ou queremos acreditar que amamos ao próximo. Só que para conseguirmos amar ao próximo, primeiro a gente tem que aprender a respeitar o próximo. Mas nesse mundo que nós estamos vivendo agora, de tanta intolerância, especialmente nesse ambiente político que nós estamos vivendo, de tanta intolerância, os cristãos estão se batendo cabeça, defendendo coisas que se Jesus estivesse aqui não durava 3 dias, eu acho. Estamos trocando amai-vos uns aos outros pelo amai-vos uns aos outros. Salve-se quem puder. Porque estamos batendo cabeça, perdemos o rumo do que é ser cristão. Nós que somos espíritas, ou que dizemos cristãos, temos que dar o exemplo. E o exemplo é fazendo o bem. Mas ainda nós operamos mais pelo instinto e pelas sensações. O instinto do medo me dá uma sensação de angústia, de ansiedade, uma sensação de que eu preciso dominar o outro, e se o outro não fizer como eu quero, e se o outro não voltar naquele que eu quero, ele não é mais meu amigo, ele tem que ser ofendido, ele tem que ser agredido, ele tem que ser extinto. Se a gente não julgar, nós estamos nisso. E nós temos que sair dessa energia, porque isso adoece. Adoece. Nós já falamos aqui de vibrações, frequências vibracionais, os campos eletromagnéticos que a gente gera, com o que a gente pensa, com o que a gente sente. Isso tudo gera uma grande nuvem, uma grande névoa, da chamada energia deletéria que envolve todo o planeta, faz mal para todo mundo. Nós ficamos embaixo de uma nuvem de doença. Porque todos os nossos corações estão emanando dores, revolta, indiferença, agressividade, violência, esses comportamentos odientos que a gente está praticando. Então a gente precisa acalmar, precisa serenar, precisa se converter, como se converteu Paulo. Mas se converter significa se transformar. Se transformar em quê? Uma pessoa melhor. O Espiritismo prega isso, a reforma íntima, que é essa tarefa que cada um de nós tem de se melhorar todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Mas se alguém me ofende, eu tenho que retrucar e dar outra face. E pagar a ofensa com o amor. Como é que a gente fica? A gente é cristão de verdade? Então a gente opera muito por instinto, e esse instinto é da negatividade. Se a gente pegar uma folha de papel, passar um risco no meio e fizer um exercício bem banal, que já há 200 anos que se faz, e pedir para uma criança mesmo ou para um adulto que não está informado direito ainda, que não sabe da brincadeira, faz um risco na folha, desse lado da folha tu escreve as qualidades de fulano, nesse outro lado da folha tu escreve os defeitos do mesmo fulano. A gente já vai para a coluna do defeito. Dá uma lista de defeitos. Agora é uma coluna das qualidades. E tu pensa, e tu pensa, e tu pensa. Baixar uma qualidade do outro. Porque a gente opera pelo modo negativo e a gente só enxerga o defeito, só enxerga a desgraça, só enxerga o que não dá certo. A gente trabalha pelo chamado paradigma da escassez. Daquilo assim, ó, eu não consigo, eu não posso, esse Brasil não tem mais jeito, não vai dando perdido, vai se acabar tudo. É pelo paradigma da escassez. E a gente deveria aprender a operar, como ensinou Jesus, pelo paradigma da abundância. Vai dar certo. Tem jeito, depende de mim, eu tenho que fazer minha parte, tudo é possível, não vai ver. Você tem que ter essa vibração, porque aí ajuda a limpar esse ambiente doentio em que a gente está inserido. E quando a gente se transforma, como se transformou Paulo, a gente começa a operar de um modo diferente. Começa a fazer o bem. Se uma pessoa às vezes cruza o nosso caminho e ela quer contar para a gente, ela está traumatizada, está deprimida, está angustiada, está com problema no trabalho, ela passa pela gente. Essa oportunidade é que a gente recebeu da divindade para fazer o bem. Nós estamos em prova, nós estamos em teste. Aí a pessoa começa a contar o que causa dor para ela, às vezes a dor é espiritual, porque toda dor do corpo primeiro é uma dor da alma. O corpo só manifesta aquilo que está dentro. Se eu estou em paz, em harmonia, equilibrado, dificilmente eu fico doente no corpo. Mas se eu estou com a casa interna desarrumada, é natural que externamente esteja assim também. Porque tudo que está fora, primeiro está dentro. Então chega uma pessoa
E essa pessoa quer falar. E ela começa a contar um problema que ela tem. E aquela passagem, o nosso corredor, o nosso caminho foi providencial para curar. Todo reencontro cura, porque nenhum encontro é por acaso. Todo encontro é o reencontro de duas almas que têm afinidade, ou que estejam ligadas por amor ou desamor. Então todo encontro é um reencontro de velhos amigos, e isso faz muito bem, ou é um reencontro de velhos desafetos e a oportunidade de se curar. Então vem uma pessoa na tua vida, no teu caminho, vai te contar uma coisa banal que está incomodando. O que acontece muitas vezes? A pessoa começa a contar, quando ela vai tomar o fôlego para continuar, você entra e começa a contar a tua dor também. E se não cuidar, fica quase uma disputa para ver quem que dói mais, né? A pessoa diz, puxa, eu fiz uma cirurgia de 3 pontos, mas eu não te conto, eu fiz uma de 18 pontos, eu levanto a blusa, fica um negócio esquisitão ali. Porque parece que há uma competição e nós temos que ganhar. E se o outro está com muita dor, eu tenho que tentar inventar um pouco de dor para mostrar que eu estava entendendo, senão eu vou ficar para trás. E aí a gente perde a oportunidade de emprestar o ombro e a escuta amorosa para a pessoa desabafar, para a pessoa contar. Ah, mas eu não tenho paciência para escutar essas pessoas aí, porque se esta pessoa está no teu caminho te pedindo paciência, é porque em algum momento lá atrás você faltou com ela também. Talvez não, talvez é só uma oportunidade que tem de mostrar se realmente tu já aprendeu a paciência, a virtude da paciência. Então a gente vai se curando dessa maneira. Mas é preciso que a gente se transforme, é preciso que a gente se converta. É preciso que a gente olhe o outro e diga, poxa, ele é um irmão meu na caminhada da vida, que tem defeitos, tem virtude, ele está tentando. E eu vou dar o direito daquela outra pessoa ser o que ela quer ser e o que ela dá conta de ser. Ah, mas a pessoa só escreve ali, não sei o que, mas dando banco, umas críticas, umas ofensas. Cara, é só dar conta daquilo. A menina vai matar e gatinho, é só dar conta daquilo, cara. É só dar conta daquilo. Eu tenho que fazer melhor para ajudar, através do meu exemplo, as pessoas se darem conta também de fazer coisas melhores. Temos que lembrar que o que eu enxergo no outro também é um pouco de mim. Se você vai estudar psicologia, parapsicologia, a psicoterapia, qualquer linguagem, a psicoterapia espírita fala disso o tempo todo, que a vida é um espelho, o que me incomoda muito no outro é o que eu sei bem, é o que eu conheço bem. Os orientais há milênios dizem que eu só reconheço o que eu conheço, ou seja, aquilo que eu reconheço é o que eu conheço, ou seja, se eu noto algum defeito no outro e aquilo é muito presente, eu percebo muito aquele defeito nesse, é porque aquele defeito eu conheço bem. Ah, mas como é que conhece aquilo lá? Como é que conhece aquilo lá? Porque não tem ninguém lá com ele. Então a gente chega muito, me faz lembrar da casa dos espelhos. Casa dos espelhos. Tinha uma casa com 1000 espelhos. Quando entrava alguém na casa, logo ele se via refletido em 1000 imagens. Por mais que ele mudasse, as imagens mudavam também. E tinha espelho em cima, nos lados, embaixo, de todo jeito. Um dia entrou um cachorrinho nessa casa dos 1000 espelhos. Entrou um cachorrinho, suponhamos que seja desses vira-latas bem queridinhos. E o cachorrinho entrou e viu aqueles 1000 cachorros. 1000 cachorros, e o cachorrinho olhou aqueles cachorros, ficou muito feliz de ver tantos cachorrinhos bonitos. E ele olhava para aqueles 1000 cachorros, levantou a orelha, a língua de fora, o rabinho contente, feliz da vida, e ele pensava, o cachorro também pensa, vamos admitir, ele pensava, nossa, que lugar bom de ficar, que lugar bonito que eu vim parar, que todos os cachorros estão felizes. E quanto mais ele olhava os cachorros, mais feliz ele ficava, e aquilo ficou contagiante, e ele disse, eu nunca mais quero sair daqui. Aqui é o melhor lugar do mundo para eu estar. Mas ele precisou sair. Eis que entra um outro cachorro. Suponhamos aquele mais agressivo, que tem que ganhar no grito, quando tem argumento, manda o cara para aquele lugar, tem que provar que está certo, tem razão, tem que controlar o outro, fazer que ele pense igual, faça a mesma escolha, não admite que o cara escolha diferente, dando um presta, não é da turma, sai do grupo. Entrou um cachorrão daquele mau caráter. Vamos dizer que fosse um pitbull, tadinho, vamos botar na curva dele, né? Vamos botar na curva do pitbull, né? Mas ele entrou com aquela cara carrancuda, de brabo, e olhava para aqueles 1000 cachorros e dizia, não, que lugar onde ficar.
Aqui só tem cachorro mal-humorado, esse lugar não é bom de ficar, eu nunca mais quero voltar aqui. Às vezes, no local de trabalho da gente diz, esse local de trabalho não está bom. Aqui não tem nada de perto, é só fofoca, facada nas costas, aqui é uma injustiça, e passa todo dia aquela conversa. Às vezes dentro de casa é porque minha esposa, porque meu marido, porque meus filhos, porque não sei o quê. Dentro da igreja, no centro espírita, todo mundo meio melindrado. Vocês já viram como tem gente melindrada? Se disser qualquer coisinha que a pessoa não concordou, pronto, foi embora, sai do grupo. No WhatsApp não é fácil, sai do grupo mesmo, na família, no trabalho, no casamento. Tem muita gente saindo do grupo no casamento porque a esposa disse uma coisa que ele não gostou, uma outra que não era aquele que ele queria. Mas a pessoa não tem jeito. Como é que é esse negócio, né? Como é que é esse negócio? Então, às vezes, no ambiente da gente, a gente tem dificuldade no relacionamento porque não respeita o outro. E a gente diz que amar o próximo, como Jesus ensinou, não é uma coisa nenhuma. Porque antes de amar, tem que aprender a respeitar, é o mínimo. Porque a escolha do outro, a escolha, a ideia, o pensamento, a fala do outro, eu posso não gostar, eu posso não concordar, mas eu preciso respeitar. Ele tem esse direito, dado por Deus e dado pela Constituição. Quando aprender a respeitar, quem sabe um dia eu aprender a amar. Mas aí no nosso ambiente, às vezes as coisas não estão boas. E a gente não percebe, apesar de que a gente já passou da fala do cachorrinho, né? Mas a gente ainda não percebeu que a gente pode estar na casa dos mil espelhos. No ambiente de trabalho, dentro de casa, dentro da religião que a gente frequenta, pode estar na casa dos mil espelhos. E aquilo que eu estou vendo de defeito, de mau caráter, de ruim, de estranho, de difícil, só é uma manifestação daquilo que está dentro de mim. Eu não estou bem resolvido. Eu estou com a casa interna desarrumada, desarranjada, desarmonizada, e eu manifesto, eu projeto isso, só enxergo nos outros aquilo que está cheio aqui. Esse é o reflexo da vida. E aí me incomoda tanto que o ambiente não está bom, eu boto a culpa em todo mundo, me percebo e não me pergunto o quanto de mim está nesse ambiente que não está bom. Que no trabalho o ambiente não está bom. Quanto de mim está nisso que não está bom? Meu casamento não está bom. Quanto de mim está nesse negócio que não está bom? Não é? Então a gente tem que se aperceber disso e se transformar, fazer a conversão de Paulo, se transformar no modo ser mais cristão na prática do que no gogó. Esse é o grande lance. E nisso a gente vai aprender a fazer o bem. Porque na medida que eu me compreendo, assim, na medida que eu me indago, que eu me interrogo sinceramente, eu vou dar o direito do outro também de ser quem ele é, porque eu também quero ser quem eu sou. Porque cada um de nós tem um programa de alma para executar. E toda vez que a gente abre mão de quem a gente é para fazer tudo que os outros querem, a gente está deixando de cumprir o propósito da gente. E não vai ter muita desculpa. Eu deixei de fazer minha programação, passei a minha encarnação tudo meio errado, não dei conta da tarefa, porque eu tive que atender. Não tem que atender nada, tive que dar conta da tarefa. Okay? Então a gente tem que dar o direito dos outros serem quem eles são e a gente ser quem a gente é. E nisso há caridade, nisso há amor, que eu respeito. Não é? Para a gente terminar, eu poderia acrescentar que quando falta amor, falta caridade, a gente julga muito. E eu conto a historinha para terminar, que já deu horário lá. Era até as 9h30? Não, que hora que tinha que ficar? Calma nessa hora. Mas está terminando. O negócio é o seguinte: quando a gente está nesse ambiente de intolerância, de falta de respeito, de aceitação, com essa inquietação na alma, para isso tem remédio, a terapia espírita é fantástica, mas tem psicólogo, tem psiquiatra, tem psicoterapeuta, tem técnicas de todo tipo, procure ajuda, um ombro amigo, etc. e tal. Mas nesses ambientes é normal a gente julgar muito, porque antes de acusar, de apontar o dedo, você faz um julgamento, né? Mas todo julgamento ele é carregado daquilo que a gente sente, ele é carregado da nossa verdade interna. Quando eu aponto o dedo para alguém, é porque já passou no meu filtro interno, tem um fato, eu analiso o fato, é fato. Se nós analisarmos e disser assim, para todo mundo que está aqui, olha para essa parede, agora cada um explica o que está vendo, cada um vai contar de um jeito diferente, mas todo mundo está vendo a mesma coisa. É como aquela história, né? O professor botou uma parede, um quadro brancão, assim, bem grande, fez um ponto de caneta no meio, assim. Então o que vocês estão vendo? Quase tudo viu ponto. E não viu um quadro branco, podia escrever a vida, podia escrever tantas coisas, tem tanto espaço, tem tanta plenitude.
todo mundo só viu. Né? Às vezes a gente é assim. E aí a gente julga muito quando a gente é assim. Tinha uma menina, uma historinha conhecida. Ela estava na cozinha de sua casa, sobre a mesa havia uma cesta com frutas e havia algumas maçãs muito bonitas. E a menina, ouvindo que a mãe se aproximava, ela pegou rapidamente duas maçãs. E a mãe entrou na cozinha e viu a filha com as duas maçãs. A mãe disse: filha, dá uma maçã dessa para a mãe. E a menina rapidamente pegou a maçã, mordeu uma mordida só, mastigou, engoliu. Mordeu a outra, uma mordida só, mastigou, engoliu. E a mãe já subiu o sangue, veio no pescoço. Filha, maçã, vai morder as duas. Não falou nada, mas sabe quando dá com comida? Tem gente que veio no pescoço, desce o caminho assim, mais ou menos, qualquer coisa. E a menina mastigou e disse: essa aqui, mãe, essa é sua, essa é a mais doce. Mas a mãe já tinha configurado o modo lá da negatividade, do julgamento, da queixa, da acusação, da baixa autoestima, aquela união, não sei o que, tudo. E a menina só estava experimentando para dar para a mãe a mais doce. Então, às vezes na vida é assim que a gente procede. A gente deve retardar ao máximo possível a nossa necessidade, a nossa sanha de julgar os outros. Retarde, esfria, pensa noutra coisa, depois volta e pensa naquilo, você vai ter outro entendimento. Minha gente, essa conversa até poderia ir longe, mas não vai dar. Eu agradeço a presença de vocês, espero que tenha de alguma forma não aborrecido demais, agradeço pela boa vontade, pela escuta amiga. E desejo muita paz para todos vocês, muita luz crística em seus corações e, sobretudo, que essa luz se transforme em boas ações. Ok? Muito obrigado e até a próxima.